Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fluentcast. Eu sou a Renata, professora de inglês há 15 anos, há 6 anos, na verdade. E eu nunca morei fora, estou aqui para elevar o seu inglês ao nível da sua competência profissional, te ajudar a navegar com confiança no trabalho, sem passar perrengue, sem passar ansiedade e para dar o próximo passo na carreira. E esse é o Fluentcast. O objetivo aqui deste podcast, né, é que você entenda que é possível chegar lá, é possível levar o seu inglês ao nível da sua competência. E o episódio de hoje é ainda mais sobre essa possibilidade, porque é um grande mito, uma grande barreira que impede muita gente de acreditar que isso possa ser possível e impede essas pessoas também de acreditarem que podem dar o próximo passo na carreira e chegar onde almejam, aonde sonham, né, através do inglês. Então, o tema de hoje é: possível ser tão competente em inglês quanto em português sem morar fora? Bom, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, então eu vou dar uma olhadinha de vez em quando. E para quem está acostumado a ter um convidado sempre, esse é o primeiro episódio que eu faço sozinha. Estou aqui solo. Achei interessante trazer esse tema, porque é um tema que, para mim, é importante, toca bastante na minha história. Porque, como eu disse no começo, eu nunca morei fora. E no início, sendo professora de inglês, eu sentia que existia uma expectativa, como se fosse um selo de qualidade. Morou fora, o inglês é fluente. E aí eu tinha uma certa vergonha, sabe, de falar que eu nunca tinha morado fora. Com o tempo, eu fui vendo que, na verdade, isso era um trunfo que eu tinha. Eu tinha conseguido fazer algo, chegar em algum lugar, sem ter precisado morar fora. E eu sinto orgulho disso hoje, na verdade. Então, eu mudei de ter uma certa vergonha de, nossa, eu nunca tive essa oportunidade de morar fora, tá? Nunca morei fora e olha onde eu cheguei. Então, eu espero que com isso, com a minha história e também com tudo que eu vou contar aqui para vocês, que é baseado na minha experiência, na experiência da MC também, que ela já compartilhou tanto comigo quanto com vocês aqui no canal, sobre a vivência dela no Canadá. Ela chegando lá, né, falando inglês num país novo e vendo também brasileiros em volta dela, tendo essa vivência, né, e acreditando que iam fazer um milagre morando fora no inglês, que iam realmente elevar o inglês deles ao nível da competência só de estar lá. E até os nossos próprios alunos que moram fora, a gente tem vários alunos que moram fora do Brasil e procuram a gente porque realmente precisam de elevar o inglês ao nível da competência e mesmo morando fora há 2, 3, 4 anos, ainda não conseguiram isso. Então, assim, hoje eu tenho essa certeza, diante de tantas histórias, né, mistas, assim, com, enfim, com vários ângulos diferentes, com várias particularidades, eu sei que não é o golden ticket. Não é essa a solução. Não é, olha, eu vou fazer isso, eu vou morar fora, ou só morando fora eu vou conseguir. Não é assim, tá? Então, eu vou explicar por quê. Enfim, vamos começar. Então é o seguinte, gente. Muita gente tem esse mito, muita gente acha que é impossível. E eu queria quebrar esse mito aqui hoje com vocês, tá? Porque eu sei que é muito difícil, financeiramente falando, e por questões de logística, de tempo, de disponibilidade, você, na altura do campeonato, nessa altura da vida, parar o que está fazendo e falar: vou morar 3 meses fora, vou morar 6 meses fora, vou fazer um intercâmbio, né? Não é possível. Existem pessoas que têm essa oportunidade de fazer isso lá atrás, na adolescência, na faculdade, mas uma vez que você está no mercado de trabalho, isso complica muito e financeiramente também não é barato. É muito investimento. Então, eu queria quebrar esse mito para que, enfim, a gente entendesse o caminho certo, para entender o caminho certo e para entender que este não é o único caminho, tá? Vamos lá. Então, eu vou levar a gente para o cenário oposto, tá? O cenário de morar fora com este objetivo ou ir para fora com este objetivo. Eu vou falar sobre os riscos disso e sobre o que acontece lá, tá? Vou começar assim. Bom, o que o morar fora traz? Morar fora traz a vivência, tá? Eu acho importante a gente separar o conceito de vivência da língua e a prática da língua. Então, a vivência é como se fosse o seguinte: você foi lá e você está jogando o campeonato, tá? Você está na Copa do Mundo. Obviamente, é uma experiência única para quem vive aquilo, né? Eu não vou jamais diminuir o que é a experiência de você morar fora, a experiência de você ter a vivência de uma cultura, de um país, de uma língua. Isso aí nada se compara, obviamente. Mas
né, assim, é uma experiência única e só quem viveu sabe, Gabi. Agora, imagina que o aprendizado, tá? O aprendizado, assim, de inglês, é como se você estivesse se jogando numa Copa do Mundo. Eu vou lá para a Copa do Mundo para jogar a Copa do Mundo. Óbvio que jogar a Copa do Mundo é um aprendizado único também, né? Nada se compara ao que um jogador é depois de ter jogado uma Copa do Mundo o que ele era antes. Aquilo ali realmente é único. Mas você ir para uma Copa do Mundo despreparado, sem ter treinado fundamento, sem entender de jogadas, sem saber como que executa as jogadas, né, do time ou do próprio esporte, sem ter treinado essas jogadas antes, para que elas se tornassem automáticas e simples ali, ó, eu acionei na minha cabeça, vou fazer essa jogada, e a coisa sai, flui tranquilamente, sem travar, né, uma palavra que a gente usa muito com relação ao inglês, e assim, acionar isso tudo fácil. Então imagina se hoje você fosse escalado para a Copa do Mundo. É como se fosse isso, assim. Você se joga nessa experiência, nessa vivência, sem ter os fundamentos da tal. Então morar fora é isso, se jogar nessa vivência 100%, que vai além da prática. A prática, eu estou separando aqui as duas palavras, porque a prática seria realmente o treino, seria você estudar as regras, seria você estudar as jogadas, como dar um passe curto, um passe longo, quando fazer isso, a forma melhor de fazer isso. Isso seria a prática, tá? Então, se não tem input, né, o famoso input, suficiente e bem estruturado em termos de fundamentos e tal, na prática de fundamentos, ou seja, se você vai para lá despreparado com o inglês cru, você corre grandes riscos de aprender por suposição. Você vai supor as regras, você vai supor chutar, igual quando você está assistindo um esporte que você nunca viu antes. Você começa a supor as regras ali, né? Então, os riscos são enormes de você ter um investimento altíssimo de dinheiro, de tempo e não chegar ao seu objetivo, que é elevar o seu inglês ao nível da sua competência. Isso né, é uma questão, assim. E você pode aprender com muitos erros, que é o que eu vejo com quem foi para essa vivência, né, porque tinha uma oportunidade para morar fora e realmente se jogou para morar fora mesmo, e hoje está lá 2, 3 anos depois e não conseguiu sair do lugar e ainda comete muitos erros e tudo mais. É bastante comum isso, e também o brasileiro acabar, por vontade própria ou não, se cercando de outros brasileiros. Então, assim, se há uma barreira, se há uma dificuldade com o inglês, é natural, acredito eu, que você se cerque de pessoas que falam a sua língua. Ou talvez não por vontade própria, mas porque você foi colocado numa situação assim, né? Então vamos lá, estou pensando assim um pouquinho em quem mora fora para sempre, para trabalhar, mas estou pensando também em quem pensa em morar fora só para aprender a língua, tá? Então, nesse momento aí, essa questão de se cercar de brasileiros acontece nos dois. Eu acho que mais intensamente com quem mora mesmo para sempre, resolveu mudar, mas também acontece com quem vai morar fora para um tempinho, assim, acaba fazendo amigos brasileiros que estão lá com o mesmo objetivo. Então é isso, é importante, né, lembrar que você tem que se cercar do input da melhor qualidade, né, fluent speakers ou nativos, e você pode ter input focado e estruturado aqui no Brasil. Você pode se cercar de um input maravilhoso de native speakers, de pessoas que são seus role models, né, que vão ser seus modelos para serem seguidos daqui do Brasil. Então, você precisa de uma forma, tá, um método que te ajude a treinar o chute, os fundamentos, a dar passe curto, longo, né, jogar futebol, armar jogada, etc. Passar pelo jogo treino até que você esteja preparado para jogar um campeonato. Isso tudo não quer dizer que vai ser mais demorado estar aqui ou lá. Significa que existem passos a serem seguidos, e esses passos, se eles são pulados, você não tem o resultado que você gostaria, você se frustra. Lembrando, eu estou sempre pensando que no risco. Qual é o risco? Grande investimento de dinheiro, grande investimento de tempo e não ter o retorno que você esperou. Tudo na vida é questão de expectativa versus realidade. Então, ter isso na cabeça de que vai ser isso que vai mudar, de que vai ser o grande transformador, pode ser bastante frustrante e assim, num número grande, tá, de vezes. Então é isso, assim, o input tem que ser focado e estruturado no que você precisa. Então, assim, quanto à prática que a gente tem morando fora, obviamente, 24 horas imerso na língua é melhor,
imerso e praticando, tá? Tô falando assim, conversando e tal. É melhor do que 2 horas por dia. Você tá 24 horas praticando inglês, é melhor do que 2. Óbvio, qualquer esporte, qualquer instrumento, qualquer habilidade que você for aprender na vida, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar naquilo. Não tem dúvida com relação a isso. A matemática é simples. Mas, se a prática for difusa, ela não for focada no que você precisa, que é elevar o seu inglês ao nível da sua competência, usar o inglês no trabalho, dar o próximo passo na carreira, assim, esquece vocabulário de supermercado, vocabulário de dia a dia, de shopping, de como pegar um táxi, de como pedir um prato no restaurante. Este vocabulário e essa prática não é a prática que vai elevar o seu inglês ao nível da sua competência. Então, estar 24 horas num país, das 24 horas que você está praticando o seu inglês, quantas dessas horas são realmente focadas no inglês que você precisa para elevar o seu nível ao nível da sua competência? Então, isso tem que ser pesado, isso tem que ser pensado, isso tem que ser estudado, né? Assim, acredito eu que antes de se tomar essa decisão. E caso você não consiga, caso você não tenha essa possibilidade, né, de fazer isso, lembre-se disso, que uma prática bem feita daqui, né, estruturada e focada nas habilidades que você precisa adquirir, funciona e te leva lá. Passei o carro um pouquinho na frente dos bois aqui, mas vamos lá. Bom, então é isso, né? Assim, ou seja, morando fora, você pode estar exposto ao dia a dia de um morador daquele país, mas será que você vai treinar o inglês que você precisa para fazer uma apresentação? E assim, falando de apresentação dessa habilidade, é bem simples, é só você pensar quantas pessoas que você conhece que falam português que sabem fazer tarefas do dia a dia em português, ir no supermercado, fazer uma compra, né? Trocar uma mercadoria que não deu certo, que é um pouco mais complexo. E quantas dessas pessoas conseguem entrar numa reunião com o vice-presidente da empresa e fazer uma apresentação bem feita? E, obviamente, impressionar, né? São habilidades muito diferentes mesmo em qualquer língua, seja você nativo daquela língua ou não. Então, a prática estruturada e focada na tarefa que você precisa executar é extremamente importante, porque o inglês é um instrumento para você impulsionar a sua carreira. Então, esse instrumento precisa te levar nos seus objetivos, obviamente. Então, para que eu preciso de inglês? Apresentações, negociações, para discutir com o meu chefe uma solução que eu acho melhor que a dele. Então, como é que eu vou confrontá-lo? Como é que eu vou delicadamente expor a minha ideia, né, sem ofendê-lo e sem correr algum risco de parecer que eu tenho qualquer outra intenção? Então, assim, praticar simulações de reuniões, de apresentações, de discussões, resolução de problema, né, diante de um board, diante de um vice-presidente, diante de um diretor, de um presidente da empresa e tal, é extremamente fundamental. E, como eu falei, assim, esse investimento alto de dinheiro e tempo não é garantia de que essas habilidades vão retornar, de que essas habilidades vão chegar para você de volta, né? E outra coisa que a simples imersão na língua não te faz é dar o feedback necessário para a sua evolução. Então, a gente falou um pouquinho de input, que é extremamente necessário. Então, estar lá não é garantia de input de qualidade também. Estar aqui, é possível você conseguir esse input de qualidade, eu vou falar um pouquinho na frente. E falando um pouquinho de prática estruturada e agora feedback. Passei pelos 3 conceitos rapidinho aqui, só para a gente ter o contexto geral, tá? Então, as pessoas ao seu redor, quando você está fora, elas não vão te corrigir. Não sou eu que estou falando, esse MC que fala, são os nossos alunos que falam, são as pessoas que moram fora que falam, que as pessoas não te corrigem. Então, os erros que você comete, você vai continuar cometendo. E as tarefas do dia a dia que você está, vamos supor, se dando bem nelas, está tudo certo, não são tão complexas quanto as tarefas de trabalho. Então, não é garantia que está tudo bem. Você só vai saber que se está tudo bem uma vez que você se exponha no trabalho. E talvez isso seja muito arriscado. Você volte achando que está tudo bem, enfim, e aí não chegou naquele ponto, né? Pode ter uma quebra de expectativa grande aí. E a MC fala uma frase que eu gosto muito: being understood does not mean speaking proper English. É uma frase dela que eu sempre repito, gosto muito. Ela falou uma vez numa live, eu nunca mais esqueci. Então, como que a gente faz, tá? Então, vamos sumarizar tudo isso aí. Como que a gente faz para elevar o inglês ao nível da competência
Navegar com confiança no trabalho, fazer isso tudo com calma, confiança, sem passar vergonha, sem tremer, sem sofrer. E pronto para dar o próximo passo na carreira, ganhar visibilidade, ver as pessoas verem que o seu inglês está, ó, maravilhoso, você dá conta do recado, você tem o que, you have what it takes para dar esse próximo passo. Então, input, practice e feedback. Esse é o ciclo de aprendizado fundamental que a gente usa no nosso método, que é o input. Você vai se cercar de inglês intencional. Eu vou dar o resumo do resumo aqui, tá, gente? Mas a gente tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal também. Lá no canal, aqui no canal, depende de onde você está escutando esse podcast. Se cerque de inglês intencional. Séries, podcasts, livros na sua área ou no mundo corporativo. Gente, nós estamos em 2022, quase 23. E a gente vive numa época que, assim, eu não tive essa sorte quando eu estava aprendendo lá atrás, não, tá? Que a gente pode escolher, assim, o reality show na Netflix, que fala de arquitetura, é a minha área. O reality show que fala sobre business. E os caras estão lá discutindo sobre business, sobre, tipo, Shark Tank da vida, né? Um sales pitch. Eles usam os vocabulários todos de investidor, né? Os indicadores mais importantes ali do negócio para fazer o valuation e tudo mais. Então, assim, a gente tem isso o tempo inteiro. Nós vivemos um mundo que a gente está aqui, mas é como se a gente estivesse lá. A gente consegue se expor a muito material de input de qualidade e focado no que a gente precisa. Então, foque nisso. Ache o inglês intencional, tá? Na hora de procurar o input. E use fluent speakers como modelos também. Se você tiver ao seu redor no trabalho fluent speakers que podem ser modelos a serem seguidos e repetidos, faça isso, tá? Eu usei essa técnica para melhorar a minha pronúncia sozinha. Eu absorvia o que eu escutava de native speakers à minha volta e eu repetia aquilo, eu treinava aquilo comigo mesmo até eu entender. Ah, tá, eu tô soando como eles agora. Peraí, é assim que fala, olha só. Não é car. Olha, não é car com A aberto. É car. Car é quase um O. Entendi. Eu ia repetindo aquilo e fazendo isso até absorver de forma natural. No começo parecia super fake. No começo era tipo assim, nossa, que forçada que eu sou, fazendo esse som que não me pertence. Mas depois tudo se tornava mais natural e aí hoje em dia é super natural. Então é questão de ensinar o nosso cérebro mesmo, tá? Então é isso. Sobre input, é isso. Agora sobre practice, tá? Ah, não, mentira, desculpa. Mais uma questão sobre input. Input não é só escutar podcast, livros, escutar pessoas falando inglês espontaneamente. A gente precisa de input de gramática. A gente precisa aprender sobre temas relevantes de gramática, tá? Então, por exemplo, tópicos básicos que você costuma errar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como saber o que você erra. Mas tópicos básicos que você costuma errar. Tópicos mais complexos do intermediário, né? O clássico chamado intermediário, que você ainda não dominou. E a gramática, gente, ela tem que ser dominada, mas não como pensa na gramática não como um tema a ser estudado. Aí precisa estudar gramática. Pensa que a gramática é um esqueminha ali, ó, tático, que você precisa dominar e aplicar. Então, você estuda o passo a passo daquela jogada, porque você vai aprender a fazer aquela jogada. Você vai aprender a jogar ela. Então, na terceira, quarta, quinta vez que você fizer aquela jogada, ela vai estar totalmente automática na cabeça. Então, não é o passo a passo que você tem que decorar. Você usa o passo a passo para aplicar aquilo, tá? Então, exercícios de speaking, de usar realmente a sua fala. Vai estudar gramática? Isso é só uma dica, tá, gente? É mais complexo do que isso, mas vai estudar gramática? Não estuda de voz, em voz baixa. Leia tudo que você está falando em voz alta. Leia as explicações daquela gramática, daquele tópico gramatical. Leia os exemplos, para que você treine a fala e que aquela fala fique mais fácil, mais tranquila, mais natural para o seu cérebro. Aquele monte de verbo conectado, né? Às vezes numa estrutura de intermediário, às vezes em 2, 3 verbos na sequência, que aquilo fique um pouco mais tranquilo para você. Então, esse é o input de aulas, aula mesmo. E passando então, terminando input, passando para practice, tá? Level 2, level 1, level 2, level 3 practice. Então, level 1 practice
é o fundamento do fundamento. É treinar chute ao gol, é treinar no vôlei, é treinar toque, é treinar cortada, é treinar os fundamentos. Porque sem o fundamento muito bem treinado, você não consegue passar uma bola para alguém na hora do jogo, que é tudo ao mesmo tempo. A bola vem, você tem que estar com aquele fundamento bonitinho ali para poder pensar em jogada. Então, fazendo um paralelo com pronúncia. Você vai treinar o som da pronúncia com uma palavra, com 5, 6, 10 palavras. Palavras, você vai ler a palavra. Por exemplo, o ED, né? Vai lá no worked, stopped, talked, passed, slipped, washed, watched. Treinou tanto assim, vai de novo. Agora eu já esqueci quais são. Vamos lá. Worked, stopped, talked, washed, slipped, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Treinou umas 3, 4 vezes só as palavras? Ok, acha que tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse acha que tá bom também. Acha que tá bom? Beleza, pega essas palavras agora e faz uma frase com cada uma. Ou joga no dicionário online, o dicionário online já te dá um exemplo, né, com esses verbos. Então é tranquilinho. Aí você vai ler cada frase. I worked on the project really hard yesterday. I passed on an opportunity because I didn't have time. It slipped my mind, but I solved the problem. Alguma coisa do tipo, né? Então você vai treinando frases. Esse é o level 2 practice. Então você tornou um pouquinho mais complexo. E o level 3 practice, por exemplo, da pronúncia, na verdade, na pronúncia você ainda tem um passozinho que você pode ler parágrafos e textos com aquele som, de preferência até mais de um som que você já tenha treinado ali, cada um separado, junta tudo e lê um texto em voz alta e vê como é que está a sua performance ali com todos os sons juntos, né, lendo algo mais complexo. E aí, o último nível seria realmente o jogo treino. Então, você treinou os fundamentos em conjunto ali, passar, né, no vôlei, você recebeu a bola, aí a pessoa levantou para você, você foi e atacou, então junta mais de uma habilidade. E aí, o último é o jogo treino. Galera, vamos jogar aqui entre nós mesmos e a gente vai ver como é que foi, como é que essa construção chegou até aqui, né? Como que nós chegamos até aqui com essa construção. Então, esse último nível é uma simulação de situações reais de trabalho. É bater papo sobre um filme? Não. É falar sobre o que você fez no final de semana? Não. Bater papo sobre um filme treina expor a sua opinião sobre algo totalmente pessoal, sobre algo talvez polêmico, não sei, mas é algo que você não vai fazer no trabalho. No trabalho você vai ter que expor sua opinião, e dependendo da opinião, se ela for polêmica ou se ela for diferente das outras, você vai ter que expor com um pouco mais de cuidado. Vai ter que saber escolher as palavras para a sua opinião. E é uma habilidade só. Você precisa aprender a apresentar, a argumentar usando números, mostrar o que você fez em meses de trabalho, apresentar o resultado de um projeto. Você precisa negociar com um comprador ou negociar com um fornecedor, se você for, por exemplo, um purchase, né? Com um comprador e tudo mais. Então, assim, você precisa treinar essas habilidades, tá? Então, no trabalho, o que você vai precisar? Você precisa trazer isso para a sua prática, tá? No level 3 practice, que é o jogo treino. Então, pensa em jogo treino, pensa, eu vou treinar como se fosse uma simulação realmente que eu faço no dia a dia. E por último, as duas coisas que eu falei que eu ia falar depois, né? Que é saber o que está errado e ver, na hora que você estiver lendo, ver o que você está errando e o que não está errando, tá? O feedback, gente, eu costumo dizer que não é o último passo. E muitas vezes ele é o primeiro. No nível que você está, você fala inglês. Você não está começando hoje, você não é um beginner, né? Quem acompanha a gente, tirando o podcast que é recente, muito recente, todo o nosso conteúdo é em inglês. Então, se você nos acompanha, você entende o que a gente fala, entende as nossas aulas, você não é um beginner. Então, esse passo, muitas vezes, ele é o primeiro. É daí que a gente começa a identificar os problemas, identificar o que precisa ser corrigido. Mas considerando que ele seja o último, tá? O que é importante? Você vai, todo treino que você fez de practice ali, de pronúncia que seja,
ou de alguma gramática, né, que seja escrito também, você vai olhar e entender. Eu fiz 80% corretamente? Se eu fiz, eu fico mais tranquila. Posso passar para frente. Se não tem 80% correto, volta e começa tudo de novo. Ah, o input precisa ser todo de novo? Ele pode ser um pouquinho mais rápido. Se for uma aula, você assiste ela na velocidade 2, na velocidade 1,5, pega os pontos principais ali que ficaram de lacuna, mas você precisa de voltar. Não adianta passar para frente, você não é uma criança ou um adolescente mais que está estudando inglês porque alguém mandou, né? Você está estudando por você, por seus objetivos de carreira, pelos seus objetivos profissionais. Então, o objetivo é aprender, não é simplesmente passar pelas aulas. E grave-se e se escute. Como que eu vou identificar os meus problemas maiores? Gente, a frase que eu mais escuto na minha vida é tipo assim, ó. Oi, Renata, tudo bem? Muito prazer. Ah, tudo bem. Ah, o que você faz na vida? Eu sou professora de inglês. Nossa, que legal. Eu entendo tudo que falam e eu leio muito bem, mas eu não consigo falar. Gente, é o drama de todo mundo e eu me corto o coração tanto de vezes que eu escuto essa frase. Então, você precisa se escutar falando para você identificar o que precisa ser melhorado, corrigido e correr atrás disso, né? E voltar no input, e enfim, tem mil formas de fazer isso, mas vamos resumir aqui para não ficar muito confuso. Então, é o seguinte, faz um grupozinho no WhatsApp com você, grava lendo as palavras, grava lendo as frases, grava lendo o texto, por exemplo, no treino da pronúncia. E se escuta. Vai demorar 1 minuto, vai demorar 1 minuto e meio, e ali você já vai ter uma impressão assim, é algo que é transformador só se você fizer que você vai entender o que eu estou falando, tá? Faça. Todos os meus alunos que resistem um pouquinho a fazer essa técnica, depois que eles fazem, eles falam, por que eu não comecei antes? É muito transformador. Então, assim, quando a gente se escuta, quando a gente fala, a gente não tem tempo de processar tudo que a gente está falando. Só depois que a gente se escuta que a gente fala, nossa, realmente só falei essa palavra, falei desse jeito a pronúncia, nossa, esqueci a preposição, meu Deus, como que eu cometi esse erro? E aí você vai, né, a tendência é que você vai cometer menos e menos erros e tal, à medida que você vai se escutando e tudo mais. E óbvio que também a tendência é que quanto mais você praticar, desde lá do início, input, practice e tal, você vai cometer menos erros, porque ou você vai perceber que cometeu e vai se corrigir na hora, ou esses erros vão ser menores mesmo. Mas o importante é você se escutar e se dar esse feedback, tá? Se corrigir. Porque feedback e awareness andam juntinhos. Se você não entende o que está errado, ou se a professora corrige, entra aqui, sai aqui, ou se você escuta e fala, é bobagem, esse errinho é bobo, não faz diferença, não. Não faz diferença falar word. Por que eu tenho que falar world? Ah, é palavra difícil. Não vou falar world, não. Vou falar word mesmo e eles que me entendam. São palavras completamente diferentes. É muito confuso alguém falar a palavra word, que tem um outro significado, em vez de world. Então, não é um errinho qualquer, tá? Então, vamos trabalhar esse self-feedback, que é o mais poderoso. É 1000 vezes mais poderoso do que eu falar com você que você está errando alguma coisa. 1000 vezes. Eu já vi isso e eu já cheguei a essa conclusão, tá? Que o que adianta mesmo é o aluno, quando ele percebe o erro, e ele se escuta falando, e ele tem aquilo, entra de uma forma muito poderosa, tá? Então, esse self-feedback aí, abra os seus ouvidos que seu inglês vai longe. Trust me. Bom, gente, eu acho que é isso. Assim, eu espero ter ajudado vocês, ter dado um pouquinho de luz com relação a esse mito, tá? De que não tem como eu ser tão competente em inglês quanto em português. Não tem como eu elevar meu inglês ao nível da minha competência, falar inglês assim, de forma que eu tenha confiança e que eu consiga uma promoção, que eu consiga mudar de emprego para a empresa global que eu tanto sonho, que eu consiga mudar do país com um emprego à altura da minha competência, né? Não aceitando nada abaixo do que eu treinei, me dediquei a vida toda para chegar lá. Espero que eu tenha conseguido quebrar isso, tá? Lembrando, resumindo então, morar fora não é o golden ticket. Existem muitos problemas, mesmo que você faça
né, uma temporada curta fora que você consiga. Existem muitos riscos, não é garantido. O investimento é alto de dinheiro, de tempo. Nem todo mundo tem isso. Se você tem, se você quer ir, se você quer ir pela vivência, se você quer ir pelo aprendizado, que óbvio que alguma coisa você vai aprender. Lembra de tudo isso que eu falei também, tá? Coloca na balança o inglês que você tem hoje, a estrutura que você tem hoje. Coloca na balança o inglês que você vai aprender lá é o inglês que você precisa para as reuniões, para o trabalho, para as situações de trabalho que você vai enfrentar? Sim ou não? Então, coloca tudo isso na balança, pensa, enfim, se for possível, maravilhoso, vá, né? Assim, é uma experiência, imagino eu que seja uma experiência maravilhosa, tem igual, porque viajar já é, imagina você ficar um tempinho a mais aí. Mas é isso, tá? Eu não quero realmente que ninguém deixe de acreditar que é possível elevar o seu inglês ao nível da sua competência e dar o próximo passo na carreira, simplesmente porque não pode morar fora, simplesmente porque não tem financeiramente a disponibilidade e nem a disponibilidade de tempo para isso, tá? Não é verdade. É possível sim. E eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a enxergar isso, tá? Deixem nos comentários aí, aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, onde vocês quiserem, deixem os comentários para mim aí, do que vocês acharam, qualquer dúvida, enfim, espero que tenha sido esclarecedor, tá bom? E teremos mais um episódio muito em breve do Fluentcast para você ver que é possível, aprender que é possível, quebrar vários mitos e elevar o seu inglês ao nível da sua competência para navegar com confiança no trabalho e dar o próximo passo na carreira. Queremos promoções, queremos mudança de emprego, queremos você feliz na posição que você escolheu e almejou, tá bom? Um beijão para todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.